Olha, a nossa análise de hoje não é sobre uma pessoa, não. É sobre uma palavra. Uma única ideia que parece, sabe, definir toda a experiência humana, a consciência. E a biografia dessa ideia, nossa, é muito mais surpreendente do que a gente imagina. Pensa comigo, se alguém perguntasse agora o que é consciência, o que a gente responderia? Provavelmente algo sobre esse espaço privado, né? Aquele mundo aqui dentro, cheio de pensamentos, sentimentos, percepções. Parece óbvio, não é mesmo? É o que a gente sente que é. Mas e se essa ideia toda de um mundo interior fosse, na verdade, uma invenção bem recente? Pois é, por quase toda a história da humanidade, a palavra consciência significava uma coisa completamente diferente. Bom, vamos entender essa história. Para começar, a nossa história nos leva lá para Roma Antiga. E lá, olha que curioso, a consciência não tinha nada a ver com algo privado ou interno. Pelo contrário, era uma coisa fundamentalmente social, algo que acontecia entre as pessoas. A chave para entender isso está na origem da palavra. Em latim, consciência. Ela vem de con, que significa com, junto, e de saio, que é saber. Então, literalmente, era um saber junto. A ideia não era sobre se conhecer, mas sim sobre saber alguma coisa junto com outra pessoa. Para dar um exemplo prático, nos textos de Cícero, sabe, sobre leis, a consciência era o conhecimento que uma testemunha compartilhava sobre os atos de um réu. Era um fato, um segredo, uma verdade que conectava duas ou mais pessoas. Ou seja, um conceito totalmente externo. E olha, essa ideia durou, viu? Durou muito tempo. Só para se ter uma noção, mais de 1500 anos depois de Cícero, o filósofo Thomas Hobbes ainda definia consciência exatamente assim. O ponto central era esse. Consciência era um elo social, um saber em comum. Mas aí chegamos no século XVII e as coisas começam a mudar. A ideia de consciência inicia uma jornada, assim, extraordinária. Ela sai do mundo exterior para mergulhar no universo interior da mente. E o grande pioneiro dessa virada foi René Descartes. O que ele fez foi genial. Ele pegou aquela ideia antiga de saber junto e aplicou de um jeito radicalmente novo. Ele basicamente se perguntou, e se a outra pessoa com quem a gente compartilha um conhecimento for a gente mesmo? A expressão que o Descartes usou foi testemunho interno. E essa frase é a chave de tudo. Foi como se ele criasse uma ponte, sabe? A consciência ainda era um tipo de testemunho, bem parecido com o sentido lá do direito romano. Só que, de repente, a testemunha e o tribunal estavam os dois dentro da mente de uma pessoa só. Essa virada do Descartes foi o que preparou o terreno, mas a revolução mesmo ainda estava por vir. O momento em que a nossa definição moderna de consciência finalmente nasceu. Então, só para a gente acompanhar a linha do tempo. O conceito sai de um conhecimento compartilhado, vira um testemunho que a pessoa dá para si mesma, e aí chega em 1690, o ano que mudou tudo. E o grande arquiteto dessa revolução tem nome, John Locke. Foi ele quem pegou a sementinha plantada por Descartes e a transformou em algo que todo mundo reconhece hoje. E aqui está a definição dele. Com essa frase, que parece simples, Locke completou a jornada da consciência. Ela deixou de ser sobre compartilhar algo com os outros e passou a ser, pela primeira vez na história, definida como a percepção do nosso próprio mundo interior. A ideia da mente como um espaço privado nasceu exatamente aí. Essa ideia do Locke foi tão, mas tão poderosa que em poucas décadas virou o padrão. Tanto que, quando o dicionário mais importante da época colocou essa definição no papel, o antigo significado de saber junto foi praticamente esquecido. A revolução estava completa. Só que essa nova ideia de uma mente totalmente privada, que pra gente parece super natural, acabou criando uma série de problemas e quebra-cabeças que, olha, continuam até hoje. Pensa bem, se a consciência é uma coisa totalmente privada, como é que a ciência pode estudar ela de forma objetiva? Isso deu origem a metáforas como o fluxo de consciência na tentativa de descrever o que acontece aqui dentro, e também a debates que parecem não ter fim. Basicamente, a definição do Locke nos deu ao nosso senso de eu, mas também criou um dos maiores mistérios da ciência moderna. E essa citação aqui ilustra perfeitamente a frustração que muita gente sente. Quase 300 anos depois de Locke, a ideia que ele ajudou a criar é super central para a gente, mas ao mesmo tempo é incrivelmente difícil de definir ou explicar. Bom, vamos então amarrar as pontas dessa jornada incrível e entender por que a história dessa palavra é tão importante para a gente hoje.
Então, o que a gente viu? A consciência evoluiu de um elo social externo para um testemunho que alguém dava a si mesmo e, por fim, se tornou o próprio palco interno onde os nossos pensamentos acontecem. Foi uma viagem do público para o privado, do nós para o eu. E aqui está o ponto principal de tudo isso. Aquilo que a gente sente que é a parte mais fundamental de quem somos, o nosso eu interior, esse mundo privado, não é uma verdade que sempre existiu, é uma ideia. Uma ideia que foi construída peça por peça ao longo da história. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se o próprio conceito de eu interior foi, de certa forma, inventado, o que isso quer dizer sobre a nossa capacidade de realmente conhecer a nós mesmos? Fica aí a reflexão.